Tudo bem com vocês? Mais um vídeo que a gente está aqui juntos, reunidos. E essa semana eu gostaria de falar sobre um assunto que acredito que muita gente colocou para reflexão, né? Que foi sobre o ano de 2020. E eu vi várias pessoas postando, tipo uma retrospectiva, né, de tudo que aconteceu. E que aos nossos olhos parece que Deus não estava no controle, né, da situação, ou que nós perdemos alguma coisa, ou que algo não se encaixou, né? E daí com isso eu também fiz a minha retrospectiva, né? Acabei trazendo à memória tudo aquilo que foi o ano de 2020, e uma das coisas assim que me chamou bastante a atenção é que quando começou tudo isso, né, essa pandemia, toda essa situação, a gente não imaginou como a gente chegaria em dezembro, né? E o nosso coração, a grande maioria, né, é de gratidão, porque Deus não nos desamparou, Deus supriu as nossas necessidades. Infelizmente, algumas pessoas acabaram perdendo, parentes, pessoas próximas, para o Covid, né? Mas a grande maioria não teve esse final, teve um final feliz, vamos dizer assim. E daí hoje eu estava refletindo sobre o vídeo do que eu iria falar, e eu gostaria de compartilhar uma palavra que quando nós perdemos o nosso filho, fez muito sentido para mim, e eu creio que faça sentido em todas as áreas da vida, não somente em perdas, em luto, mas em todas as áreas, tá? Então eu quero compartilhar, tá em Abacuque 3, versículo 17. Tem até uma música, depois eu vou colocar no Instagram, uma música dela, que é muito legal e realmente faz bastante sentido, tá? Então Abacuque 3, 17. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar e nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e o louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o da corça e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. O que essa palavra diz? Ainda que aos teus olhos esse ano tenha sido perdido, ainda que aos teus olhos parece que você perdeu aquilo que você mais amava na sua vida, que você achou que por um momento Deus havia te abandonado, ainda que aos teus olhos parece que a sua oração não foi respondida nesse ano, ainda que a esperança esteja se acabando, ainda que as coisas mais óbvias era para acontecer e não aconteceu, você irá continuar agradecendo a Deus por todas as coisas. Porque nós devemos louvar ao Senhor com a nossa boca, louvar ao Senhor com as nossas atitudes, para que o nome dele seja engrandecido. Ainda que aos teus olhos pareça que não faça sentido você agradecer a Deus por um ano de 2020, ainda que você parece que não tem sentido, como eu vou agradecer a Deus por algo que eu perdi? Você precisa ter esse coração voltado para o Senhor, porque a nossa adoração não deve ser somente nos momentos bons da nossa vida. As nossas adorações devem ser tanto nos momentos bons quanto nos piores momentos, que é quando o nosso coração está precisando mesmo. E a palavra diz, ainda que a figueira não dê frutos, ou seja, era uma coisa natural da vida. É normal você plantar uma árvore e você esperar frutos dela, mas ainda que isso não aconteça, mesmo que você não dê os seus frutos, mesmo que as suas orações ainda não estejam sendo respondidas, mesmo que aos teus olhos parece que Deus não está te ouvindo, mesmo que tudo parece que não tem sentido,
Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei aquilo que você apresentou para Deus lá no dia 1º de janeiro de 2020. Falou, Senhor, eu entrego isso aqui nas tuas mãos. E tá chegando dia 31 de dezembro de 2020. Você parece que não recebeu aquilo que você precisava. Ainda que parece que Deus te esqueceu. Ainda assim, você se alegrará no Senhor. A sua alegria não pode estar nas coisas terrenas. A sua alegria tem que estar naquilo, na nossa vida espiritual, naquilo que ainda a gente vai viver, que é a eternidade. Ainda aqui. Então, toda vez que você vier um pensamento falando assim, Senhor, por que não aconteceu isso? Porque parecia um plano tão perfeito. Eu me lembro quando eu comecei a fazer a retrospectiva, e eu falei, Senhor, lá no começo do ano parecia que era tão perfeito tudo que estava previsto para acontecer. E parece que eu vivi 10 anos em um ano. Eu não sei você, mas eu parece que vivi 10 anos em um ano apenas. Parece que eu fui de um lado para o outro em questão de meses. Ainda assim, meu coração sempre se alegrará no Senhor. Porque a minha força, a minha fé não está naquilo que os meus olhos conseguem ver. Que Ele me faz andar firme como a corça. E me leva para as montanhas onde eu estarei seguro. Abacuque era um profeta e era uma oração que ele estava fazendo a Deus. E é lindo, se você ler ele inteiro, é muito lindo essa oração. E ele fala muito o que nós estamos vivendo, ainda que as ovelhas, não haja ovelhas nos campos, ou seja, é como se não tivesse alimento, é como se eu não tivesse alimento na minha casa, é como se eu não tivesse nada para oferecer aos meus filhos, é como se tudo aos meus olhos estivesse indo por ruínas, é como se tudo que eu planejei, que eu achei que iria realizar, não aconteceu. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Então, independente da circunstância que você está vivendo hoje, independente do que você apresentou para Deus lá no dia 1º de janeiro de 2020, está chegando o dia 31 de dezembro de 2020 e você, aos teus olhos, parece que não realizou. Ainda assim, você se alegrará no Senhor. Amém?